Olá, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo. Eu sou coordenador do grupo de estudos Literatura e Ditadura, vinculado ao programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Coordeno esse grupo junto com a Amanda Lacerda. E hoje a gente vai receber aqui o Julian Fuchs para a gente fazer mais uma etapa do nosso Diálogos Literários. E quem vai fazer a mediação desse encontro é o companheiro Gabriel Miranda, que é doutor em literatura pela Federal Fluminense e botafoguense. Gabriel, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Obrigado, Léo. Primeiro, agradecer a oportunidade de fazer essa mediação. É sempre um prazer participar dos eventos que o GELD agita, né? Que eu acho que são importantíssimos e tenho encontrado muita gente legal por meio desse grupo de estudos. Hoje a gente vai falar com o Julian. Julian, se não se importa, eu vou fazer uma apresentaçãozinha sua. Claro que a gente não conversou sobre isso, mas acho que espero que você esteja contente. Se faltar alguma coisa, você me fala. Fica à vontade. Mentiras também É, interessam. Bem, o Julian Fuchs é escritor e tradutor, formado em jornalismo e doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP. Ele é autor de Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu, de 2004, História de Literatura e Cegueira, de 2007, Procura do Romance, de 2011, A Resistência, de 2015, o livro ganhador do Jabuti na categoria Romance, em 2016, e do Prêmio José Saramago no ano seguinte, e A Ocupação, de 2018. Também publicou Romance, História de uma Ideia, um estudo sobre o gênero romanesco baseado na tese de doutorado dele, em 2021. E mais recentemente, em 2022, publicou a coletânea Lembremos do Futuro, Crônicas do Tempo, da Morte e do Tempo. Esse último é resultado do seu trabalho semanal, publicando crônicas no UOL, e concorreu ao Jabuti desse ano também na categoria Crônica. Como tradutor, tem uma série de trabalhos, mas para mim, né, se destacam a tradução ao português dos livros da Djamila Letit, escritora chilena, Jamais o Fogo Nunca e Forças Especiais, mas também O Fim da História, da Lydia Davis, autora americana, entre outros, né? Bem, Julian, assim, começando com uma pergunta talvez mais tranquila, né? Certamente o que interessa a gente talvez seja um pouco mais a resistência, mas eu peguei, assim, um panorama e tem várias perguntas sobre outros romances que você publicou, outros livros e tal, né? A primeira pergunta seria que, bem, lendo uma entrevista sua que você deu em Portugal, você revelava que o livro A Resistência sairia inicialmente com o nome de O Irmão Possível. Só que pela concomitância da publicação também de um livro do Chico Buarque, que também tratava da temática literatura e ditadura, digamos assim, chamado O Irmão Alemão, o editor resolveu mudar, né, o nome e saiu como A Resistência. E para mim me parece que essa mudança é muito fortuita, justamente porque estabelece uma conexão um pouco além do nível familiar e com uma palavra que estava muito em voga naquele momento. E aí queria talvez que você falasse um pouco sobre essa mudança de nome, como você vê essa mudança que a princípio, pelo que você falou, foi uma escolha do editor, né? Sim, bom, obrigado pela apresentação cuidadosa, prolixa, e boa noite a todos mais uma vez, todos e todas. Satisfação estar aqui com vocês. Eu, de fato, são esses acasos, que não são acasos, talvez obstáculos, que favorecem a nossa própria história, né? Que acabam, por um momento, parecendo ruins e que depois se tornam providenciais e decisivos, né? O Irmão Possível tinha esse título desde o início, a escrita do livro. Na verdade, começou como um texto ainda mais curto, um conto intitulado Meu Irmão. Seria completamente centrado na questão do irmão e na questão da adoção. Só que era para mim impossível escrever sobre adoção, uma adoção naquele contexto, em 1976, dezembro, na Argentina, num contexto de sequestro de bebê, sem levar em conta as circunstâncias. Então, fui percebendo que aquele material não podia se circunscrever a um simples conto centrado na questão do irmão. Ainda assim, aquilo era o cerne do que eu escreveria. E a partir daquele título bem simples, Meu Irmão, eu mudei para a ideia de irmão possível, que dialoga de novo, ou aprofunda um pouco a ideia da adoção, né? O irmão possível
dialogaria com a noção de o filho possível, que é o filho adotivo, né? Em muitos contextos psicanalíticos se trabalha com esse conceito do filho possível, em oposição ao ideal de filho, né? É aquele que se tem, que é o filho real, no fim das contas, né? E eu queria brincar um pouco com essa ideia de irmão possível, porque o irmão cria uma certa duplicidade. Quem é o irmão possível de quem? O próprio livro guarda ainda as marcas desse título, né? Um título não é algo que pousa sobre um livro, né? É algo que se trabalha internamente. Então, eu fui trabalhando desde o início essa noção e ela ainda tá ali, né? Tem a sua presença ali. Só que é isso que você trouxe à tona, de fato, em sigilo, ia sendo escrito, estava prestes a ser publicado e foi publicado sem que eu soubesse de nada, Irmão Alemão do Chico Buarque, que falava de um irmão, que falava de uma perseguição da ditadura militar, que era um romance autoficcional. De partida, os editores, era a mesma editora, os editores sentiam que podia ser percebido como uma espécie de paródia, né? Uma referência àquele título. Então, eu não pude escrever o irmão do Chico Buarque, este foi o irmão que eu ofereci, o irmão possível, né? Então, eles rejeitaram, e de uma maneira que, a princípio, eu mesmo não me contentei. Vieram com uma série de títulos possíveis, o primeiro deles, inclusive impresso numa folha de rosto para eu sentir como seria e talvez me entusiasmar, e não era a Resistência, o título era Winnicott. A proposta primeira do editor era Winnicott, para mim era disparatada, completa. Ainda que se falasse de Winnicott no livro, seria um absurdo. E é perceptível a diferença de história que cada livro, de trajetória, de recepção que cada livro teria em função desse título. A segunda opção que eles me ofereciam era a resistência. E a resistência eu vi, ainda que tenha resistido um tempo, recusado um tempo esse título por apego ao título anterior, em a resistência eu via que tinha algo de importante ali. E fui reparar que ao longo do livro eu falo muito de resistência, é óbvio, né? E falo multiplamente, né? De diversas maneiras. A noção de resistência existe de forma bem ambivalente, né? Bem ambígua ao longo do livro, e isso me interessava. O que se falasse da resistência à ditadura militar, o que é óbvio, mas não só isso, a resistência do irmão à convivência familiar, a resistência, já falei isso vezes demais, a resistência do próprio narrador a contar essa história. São muitas essas formas de resistência que vão aparecendo no livro. Como eu me interessava por essa ambiguidade, eu peguei o livro de volta. Tá bom, então se o título vai ser esse, deixa eu trabalhar para que aquilo esteja, que preserve-se o tempo inteiro a ambivalência em relação a essa noção. Trabalhei de novo essas passagens e construí internamente esse outro título, mas o livro guarda essas duas marcas. E é evidente, como você está dizendo, a história que tem publicar um livro em 2015 com o título A Resistência. O livro foi encarado de partida como um livro de resistência, como um livro de combate ao que vinha acontecendo ali, né? A ruptura democrática que se anunciava, toda a história de recepção do livro, com os prêmios, etc., se dá no ano seguinte, que é o ano de golpe parlamentar. Tudo isso foi encarado como uma tomada de posição política. Eu fui absorvido dessa maneira, encarado como um escritor político, convidado a me posicionar, e um convite que eu gostei de aceitar, né? E aí, para escrever A Ocupação anos mais tarde, guarda imensa relação com isso tudo, né? Eu não teria escrito o livro A Ocupação se não tivesse aquele específico título, A Resistência, antes. Nossa, muito interessante essa interpelação da conjuntura, né? E é Total. justamente uma parte de uma das perguntas que eu pretendia te fazer, e faço ela agora, que é sobre a relação entre justamente essa conjuntura, né? Porque me parece, e parece a nós, colegas do GELD, temos discutido isso, falamos sobre isso durante o do livro em que discutimos a resistência, que nos parece que a resistência surge num momento interessante do Brasil, na medida em que aparece como uma segunda instância depois do grande
do grande sucesso do livro do Bernardo Kucinski, K, Relato de uma Ah, Busca, de 2011, 4 anos anterior. E me parece que surgia com esse tipo de temática, né, da ditadura, e só com a grande diferença que o seu livro aparecia já depois do encerramento das atividades da Comissão Nacional da Verdade, com entrega do relatório, em 2014. E aí, queria que você, de repente, falasse um pouco sobre como você vê essa saída do livro, essa chegada do livro na conjuntura brasileira, sobretudo porque era um livro que não se referia diretamente à ditadura brasileira, mas sim à ditadura argentina. sim, é curioso isso, né? Que seja encarado numa sequência de livros tematizando a ditadura brasileira, sendo que talvez haja uma menção breve e superficial, tremendamente superficial, ao que seria a ditadura brasileira naquele momento de chegada dos argentinos. Então, eu não encarava realmente dessa maneira. Ao mesmo tempo que acompanhava com grande interesse essa sequência de publicações, né? Desde o K, mais tarde o Marcelo Rubens Paiva, que acho que saiu no mesmo ano que a Resistência, salvo engano, ou Ainda Estou Aqui, que traz a clara marca de um livro que só pode existir a partir dos processos de, de, de comissões da verdade e de memória, etc. Esses processos, as políticas de memória produzindo uma literatura que vinha interrompida e atravancada. Isso é muito claro nos dois casos, né? No Kucinski e no Rubens Paiva, né? Livros que não existiriam, né? E que vai criando para a lógica de uma literatura uma coisa muito estranha, né? A percepção de que a ficção só pode existir quando há um mínimo de informação, né? Quando se alcança algum grau de informação. Na falta dessa informação, não se pode nem ficcionalizar. Por isso, a ditadura brasileira não vinha chegando com tanta força à literatura e às obras de ficção. Me parece, eu vi isso quando me deparei com Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, deixando de escrever sobre esse acontecimento central da vida dele, que é a morte do pai, o assassinato do pai dele pela ditadura, só vai escrever quando descobre efetivamente a circunstância, não podendo escrever enquanto ele era simplesmente um desaparecido. E mesmo o Kucinski, não só o K, mas um conjunto de contos que me parece fortíssimo também, é o... Como chama? Agora, Você Vai Voltar para Mim, que é um conjunto de contos escritos claramente em observação, em acompanhamento das comissões da verdade, trabalho das comissões da verdade, não só federal, mas as universitárias, as estaduais, etc., que ele frequentava, o Kucinski, né? Se põe a escrever a partir disso. Eu não me sinto exatamente relacionado com isso. Eu acho que era um pouco mais tênue a minha razão para escrever um livro tematizando a ditadura, né? Começava, como eu disse, lateralmente pela atenção à relação com o irmão, né? A adoção é que me levava em direção ao passado. É evidente que também tem um tipo de reflexão que vai crescendo ao longo do livro, que é sobre a possibilidade de ação política da nossa geração e do nosso tempo, né? Em oposição a essa atuação política do passado, né? Então, pouco a pouco, eu vinha conversando mais com o meu pai, com a minha mãe, sobre essa atuação deles e o caráter que tinha e algo que eles vinham escondendo também, né? Acho que esses processos de política e de memória também vão ganhando espaço internamente nas casas, né? Dentro das famílias, que não falavam tanto sobre o assunto e que começam a falar mais. Acho que porque se fala socialmente, porque se fala francamente em outros âmbitos, dentro de casa a gente começa a falar mais extensivamente sobre esse assunto. Acho que isso foi acontecendo, eu fui entendendo a atuação política deles. E, a um só tempo, respeitando, me encantando em parte, criticando também, percebendo que aquela não seria a minha opção, inclusive porque, ainda que eles não tivessem sido ali tomado parte exatamente na luta armada,
eles tinham muita proximidade com a luta armada, traz a imagem da arma que é contrária no Brasil atual a qualquer tipo de pensamento progressista, transformador e etc., né? Sendo que anos depois a gente teria dicotomia entre livros e armas como um elemento central do nosso país. Então eu ia me dando conta disso antes que acontecesse de forma tão explícita no país, mas me dando conta um pouco intuitivamente disso tudo, da diferença entre a possibilidade de uma militância no nosso tempo em comparação com essas décadas atrás, a diferença do tipo de atuação, né? Uma atuação centrada em coletivos, em tomadas de posição de outra natureza, e essa atuação pela literatura, que é a construção de pensamento, que é a construção de livros e etc. Então, aparece aquela pergunta, a resistência, que é quanto do aprender a resistir não será aprender a perguntar-se, que era um pouco o que eu estava tentando fazer, perguntando sobre isso tudo, né? Não tomando posições exatamente. A tomada de posições foi fundamental depois de ter escrito o livro. Até ali era o exercício da interrogação, e de fato o livro é todo repleto de interrogações, né? Gabriel, posso. Desculpa, fala aí. Claro, Léo, não pode, pode. Não, é que é curioso o Julian falando que se trata da ditadura argentina, mas ela acaba entrando, né, quando a gente vai pensar essa produção literária brasileira, a gente pensa muito na ideia da Comissão Nacional da Verdade, né? Como que ela tensiona algumas coisas. E aí você disse assim, a gente precisa de informação para poder criar a ficção em cima, para a ficção poder entrar. Mas numa contrapartida, a ficção também acaba forçando a busca por mais informações, né? Como o livro do próprio Marcelo Rubens Paiva, né? Eu ainda estou aqui. E, e aí, né, eu vendo aqui a literatura como arquivo da ditadura, Eurídice Figueiredo coloca você nessa espécie de memória exilada, mas uma memória de segunda geração. E como que você vê assim a literatura tensionando essas questões assim? Porque foi muito importante assim naquele momento político específico, mas também no que veio depois, o que a gente também continua, né, enfrentando agora. Como que a literatura ela entra nesse papel dessa disputa política pela memória? Eu acho fundamental essa sua ressalva, né? Que a coisa é de mão dupla, né? Não só ela reage, a literatura reage, responde a um mecanismo coletivo de memória, mas ela também incita, né? Ela produz, ela incentiva de diversas maneiras. E acho que se soma a isso a noção de uma transversalidade política dentro da própria América Latina, né? Como há um contágio enorme e quase incompreensível entre um contexto e outro, entre um país e outro, e que a gente vê se manifestando até hoje, né? Essas concomitâncias com ligeiros atrasos, né? Ditaduras que acontecem aqui, depois acontecem lá, redemocratizações que acontecem aqui, depois lá, é, há, governos mais progressistas respondendo da mesma maneira, primeiro num país, depois no outro, oscilando quem é primeiro e quem vem em seguida. E um Bolsonaro sendo eleito aqui, perdendo aqui, e então Milei sendo eleito lá. Esse tipo de efeito de contágio, que a gente não sabe exatamente a que responde, se trata mesmo de um contágio, se são, de fato, caminhos paralelos que esses países vão travando, né? Nas políticas de memória, as duas culturas são muito distintas, né? A Argentina soube fazer um processo primeiro de justiça e de memória muito poderoso, enquanto o Brasil teve uma decisão completamente oposta, né? Tomou um caminho completamente oposto. Acho que eu estou falando isso que para vocês todos deve ser uma total obviedade, né? Mas é isso. Só para não ser, não faltar algum didatismo, desde a década de 80, desde o fim da ditadura, os argentinos fizeram um processo de responsabilização, de investigação e responsabilização dos criminosos da ditadura, enquanto o Brasil optou pela conciliação histórica e um apagamento da memória. Por isso, eu acho, houve desde o início um processo literário muito mais forte na Argentina em relação
essa história da ditadura, muito fundado nos testemunhos, né? Num primeiro momento, a partir do testemunho e da vivência direta. Então chega essa segunda geração, né? Essa próxima geração que não consegue testemunhar. Não tem como testemunhar porque não vivenciou aquilo ou vivenciou ainda criança, sem o olhar necessário ou sem a posição necessária para tratar daquilo. Começa um movimento muito interessante que altera a natureza do próprio narrar a ditadura, porque ela se torna muito mais ambígua também, né? Muito mais baseada numa incerteza, baseada num olhar de indagação, numa reflexão que se torna um pouco mais sinuosa, menos incisiva, e tem esse outro caráter, né? Vão se alterando as formas do narrar a ditadura. No Brasil, a gente vai chegar, talvez, meio tardiamente nisso, né? Eu, assim, me sinto muito mais alinhado, muito menos que com o Cis, e com o Kuczynski ou com o Rubens Paiva. Me sinto muito mais alinhado com certos autores latino-americanos que fizeram essa visita de segunda geração, né? Então, Patrício Prom, Andrés Neumann, a Laura Alcoba, o, o agora me fugiu o nome do Tem chileno. o Zambra, né? Zambra, Alejandro Zambra. o Alejandro Zambra, que escreve um livro também meio indireto, né? Essas não são vivências imediatas da ditadura, né? Nem sempre são relatos contundentes de nada. Laura Alcoba você vai encontrar, né? A história de uma casa que se tornou bunker. No Zambra você vai encontrar uma coisa meio lateral, um tio distante que parecia estranho que estava metido com essas atividades, né? E o meu caso é um caso bem distante, né? Em alguma medida, né? Meus pais mais atuantes, mais diretamente vivendo aquilo, não é um tio distante, e a família, o destino da família completamente afetado pelo acontecimento da ditadura, mas ao mesmo tempo não é o relato da militância, não é o relato direto da militância. Me interessava isso, porque eu acho que é isso, esses acontecimentos, eles não incidem só na experiência imediata do partícipe, né? Do sujeito que toma, do jeito que tenta se fazer protagonista ou se faz protagonista da história. Ela também incide, né, essa imagem que aparece do livro, em círculos concêntricos numa série de outras pessoas, né? Que vão se tornando vítimas muito mais indiretas. A gente vê isso em todos os fenômenos, e a ocupação isso se amplia para algo mais mundial, e pensar como o Holocausto tem o mesmo efeito, né? Como produz não só as vítimas imediatas, mas uma série massiva de outras vítimas mais sutis e que não conseguem se encarar propriamente como vítimas, e às vezes têm uma própria culpa pela sobrevivência, e o pensamento todo ganha matiz, ganha complexidade, ganha sutileza, que às vezes é válido para a literatura. A literatura, eu já me afastei da sua pergunta há tempos, né? Desculpa por isso, Uma conversa boa é assim. A gente mas, vai. mas é isso. Eu gosto dessa ideia da literatura de segunda geração que ganha essa outra característica, uma literatura mais matizada, mais oscilante, mais sutil. O Rambra, eu já devolvo para você, Gabriel, só para pegar esse gancho, porque a gente vê bastante estudos assim de literatura que tem como base a resistência, mas pega formas de voltar para casa do Zambra, pega o Espírito dos Meus Pais continua, subir na chuva do Prom, e o Prom coloca também essas questões, né? Qual que é o lugar dessa geração pós-ditadura, né? Que cresce desse Tá? período. O Zambra também vai falar dessa escrita às margens, né? Ele tem um ensaio, ele tem alguns ensaios literários também que ele fala dessa escrita um pouco à margem, também que acho que também é um pouco isso que você está falando, essa procura desse lugar e ao mesmo tempo de conservar, né? De deixar esse tema em debate ainda, porque o campo de disputa político, você falou da Argentina, que avançou muito, mas em algumas conjunturas também há tentativas de recuos, né? Há tentativas de uma série de conciliações, tal. Então, só para fazer esse adendo, Gabriel, e deixar aqui, falar para o pessoal que está participando, quem quiser, gente, pode abrir o microfone e perguntar, ou pode colocar no chat aqui que a gente lê também, certo? É Se quiser comentar alguma interessante, coisa também, Fux, em cima disso. entrando aí na política mais direta, né? Interessante que tensiona um pouco essa nossa ideia tão marcada, né? De que é importante lembrar, não repetir, né? Então, a memória clara e o exercício de justiça para que não se repita.
que continua sendo uma ideia tremendamente valiosa. Mas a gente vê, tanto no Brasil quanto na Argentina, que fizeram os processos opostos, um desfecho, que não é um desfecho, né? Mas que é um momento semelhante, né? Retorna no Brasil com uma força cabrunhadora. Você imagina, na Argentina isso não vai acontecer. É claro que Milei é menos militarizado do que o Bolsonaro, então talvez esse exercício de memória seja ainda a defesa, que o Milei não seja pior ainda, né? Mas ainda assim questiona um pouco essas certezas de que lembrar é garantir que não se repita, né? E fica um pouco essa interrogação ainda, né? O que que a gente tem que fazer para garantir que não se repita? Eu acho curioso, Fux, como justamente essa certeza né, surge a partir de uma série de textos e livros que tematizam e se fundam na incerteza, como você já havia falado. Então, uma espécie de certeza que já era infundada desde o início, né? Ah, E queria fazer uma puxada, assim, porque você mencionou a ocupação. Eu acho esse livro muito lindo. Conversando até com uma colega que pesquisa a sua obra, uma vez ela disse: Não, eu prefiro a ocupação, acho até mais bonito. E aí eu queria, adoro bem, ouvir isso. Então, é, estou cansado de falar da resistência, então eu adoro quando se fala isso. Obrigado. Agradeço a sua amiga. eu acho um livro muito bonito, justamente porque ali o narrador, que era o narrador da Resistência, que era também o protagonista do Procura do Romance, o Sebastião, vai encontrar uma série de imigrantes na ocupação do Hotel Cambridge, né? A mesma ocupação que é, digamos, protagonista, o tema de um documentário da Eliane Café, que era o Hotel Cambridge, que é um documentário lindo também. E me parece que ali você mobilizava um certo desejo de saída do encerramento do romance no espaço doméstico. E também um desejo de encontrar a política, né? Que me parece que é uma coisa que está presente no Procura do Romance, de forma bem lateral, muito pequena, como se fosse um fio que você fosse desenrolando, né? Se aproximando, através desse personagem, Sebastião, cada vez mais dessa política. E aí queria talvez que você comentasse essa passagem, que não é só uma passagem, digamos, da cena familiar para a cena política, que já é uma questão que já se coloca em resistência, mas também uma passagem de um protagonista, de uma narração um pouco autocentrada, para essa hospedagem das vozes, que está presente em Ocupação pela primeira vez, assim, né? Sim, é perfeito. Eu acho que a sua leitura, eu concordo plenamente com ela e valorizo, porque eu acho que, de fato, esse é o movimento que tentei construir e que, em alguma medida, acho que alcancei, está lá, né? É, de fato, escrevia buscando me expandir para mais longe de mim. Desde antes, a Resistência é um primeiro movimento disso. O romance anterior, que é o surgimento do Sebastião, esse alter ego que eu escrevi tudo que eu escrevi em matéria de romance passa pelo Sebastião. A Cura do Romance tinha esse viés completamente autocentrado, né? É um típico livro que traz essa marca, já traz preocupações políticas, já traz esse problema, essa questão como um problema, mas é o sujeito pensando a sua própria existência e a sua possibilidade de escrita, né? Colocando em crise a linguagem e o romance. A resistência foi já a percepção de que eu precisava escapar daquilo e me dirigir a um outro, e procurar um outro, e narrar um outro. Porque aquele outro é muito próximo. Começa com o irmão, se expande para os pais, inclui uma irmã, e em alguns relances, algo de mais vasto aparece. A Marta Brea, desaparecida, faz algo de mais marcadamente histórico, de mais marcadamente social e político. Ou o movimento das abuelas da Praça Imagen, que traz também essa lógica do estar em público, de comparecer ao ato político, de ocupar a rua. Mas, de fato, internamente eu já vinha querendo fazer esse movimento expansivo, né, de escapada de mim mesmo, para não sucumbir completamente à lógica umbiguista da autoficção, né, ao narcisismo típico e próprio e quase inescapável da autoficção. Então, precisava me dirigir aos outros, procurar os outros.
E o primeiro título, você que se interessou por essa mudança de título da Resistência, a ocupação também passa por isso. O primeiro título do livro que eu estava escrevendo era Os Olhos dos Outros, né? Eu queria olhar para esses outros, sair da Argentina finalmente, porque eu vinha escrevendo muito sobre a Argentina, sendo um autor brasileiro em última instância, sair do passado dos pais, chegar no presente. Então, eu tinha um interesse de olhar para São Paulo hoje, né? E observar o que eu ainda não tinha observado literariamente. E no meio desse caminho, como eu disse, fui sendo convidado ou incitado a participar de forma mais direta do cenário político brasileiro, a me posicionar, e fui, obviamente, sentindo a urgência disso diante da debacle brasileira que se deu entre um livro e outro, né? De 2016, 2015 para 2019, é que a gente vê todo esse processo mais agudo. E, paralelamente, fui convidado, e você justamente destaca o documentário não é nem um documentário assim, né? Meio documentário, meio ficção, da Eliane Café, era o Hotel Cambridge, que foi o que criou esse movimento de levar artistas para dentro da ocupação. Eles perceberam que funcionava, perceberam que aquilo alterava a forma de enxergar a própria ocupação e o movimento de moradia, e quiseram ampliar esse processo, né? De novo, um lugar em que obras prévias incitam obras futuras, diferentemente daquilo que a gente talvez imaginasse, de que escrever sobre algo encerra esse algo, né? Ah, Kuczynski fez o romance da ditadura brasileira, por que escrever outro? Não, porque ele escreveu um, é preciso escrever outro, né? Porque houve o Era o Hotel Cambridge, era preciso seguir e trazer um novo olhar para aquele espaço, aquelas questões. E foi o que eu me via fazer. De repente, estava lá, no meio da ocupação, acompanhando um pouco a história das pessoas ali presentes, mas também o movimento, né? Também me envolvendo com esse movimento, participando da tomada de um outro edifício abandonado que se torna uma nova ocupação, que é a ocupação 9 de Julho, que neste momento, há alguns anos, é central num movimento social paulistano, né? Um espaço fundamental de luta e resistência. Então foi acontecendo esse movimento que me levou a escrever esse outro livro, A Ocupação, mas justamente como marca, eu acho, como aí eu estou falando mais de um desejo autoral, que de fato sirva a esse movimento de incorporar as outras vozes, né? Não eram mais os olhos dos outros, porque os olhos dos outros eu só podia contemplar e me interrogar a respeito, eram agora as vozes dos outros, né? Só ocupar espaço no livro, que entram no livro, que tomam a palavra, que escrevem capítulos inteiros, e alteram uma certa voz, um singular que havia do Sebastião desde o primeiro romance, né? Então essa era mesmo a ideia e a pretensão do livro. Olha, só para. Posso, Gabriel? Quer aproveitar o gancho da ocupação e das crônicas que você escreve também na Folha, acho que tem uma relação da gente lendo a Resistência, vendo, né, a ocupação não cheguei a ler, mas eu acompanho bastante suas crônicas. Você traz um debate muito interessante sobre a cidade, sobre a mudança do espaço público, e essa mudança do espaço público ela afeta também os mecanismos de memória, né? Então a gente vai pensando, né, se a gente tem a resistência como também uma disputa pela memória, a gente vai ter também na questão, né, dessa mudança da cidade, e também essa dimensão da memória. Aí vendo, né, tanto o que você comentou agora sobre a ocupação como as crônicas, como a ficção, e vamos chamar assim, esse real, a ficção dá uma outra dimensão para o real, esse real também dá uma outra dimensão para a ficção, quando você consegue utilizar as duas e, de certa forma, hibridizar no seu texto, Uhum. né? E como você vê, assim, é tipo um projeto que você tem, é algo que foi se construindo e quando você viu estava colocado, principalmente nessa questão da ficção com o real, mas também dessa questão da memória, né? Porque tratar do espaço público, na lógica da mercantilização, é tratar também de uma memória que vai se desfazendo, consequentemente da identidade da cidade, da imagem da cidade. Então, esses suportes vão se perdendo. Isso também
isso também acaba sendo uma disputa, né? Que ocorre no espaço concreto, mas tem também uma sua dimensão subjetiva que é importante trazer. Claro. Em relação a esses tensionamentos entre real e ficção, é o que tem me interessado fortemente há muito tempo em certa produção contemporânea, né? Não é só uma coisa que eu tento construir por minha conta na minha obra, nas minhas coisas, nos meus escritos, é algo que me parece, no meu olhar, é óbvio, um dos movimentos mais interessantes que tem acontecido na cultura e na arte no nosso século, né? Aquilo que permaneceu em alguma medida intocado, por exemplo, na história do romance, né? A ficcionalização, mesmo quando as vozes se dilapidam, né? Mesmo quando o romance como forma se dilacera, ficcionalidade continua se sustentando no projeto do romance, né? Com exceções, é claro, com precursores desse outro movimento que a gente enxerga hoje. Mas em tempos recentes, no nosso século, talvez desde uma década antes do nosso século, mas sobretudo no nosso século, a gente vê esses processos ganhando muita riqueza, né? Se multiplicando, ganhando variedade, se tornando pervasivo de todo um meio artístico, né? Não só na literatura, mas sobretudo na literatura e sobretudo no romance. É o romance que vai se tornando híbrido e que incorpora outras linguagens e que às vezes se faz romance antropológico, às vezes se faz romance filosófico, às vezes romance ensaio, às vezes romance autobiográfico, como na autoficção, né? É um processo muito mais vasto do que só a produção de autoficções, que é como, de modo geral, as pessoas encaram, né? A autoficção contemporânea e se põe a pensar o valor ou a carência de valor desse fenômeno. Mas se a gente encara como um fenômeno maior, em que justamente está em questão isso que você está trazendo, é o tensionamento entre real e ficção, que se torna muito mais prolífico de pensamento, muito mais produtivo. Acho que é muito mais interessante encarar dessa maneira. E é assim que eu tento encarar, como leitor e como escritor, né? Aí tem esse outro elemento que você traz, que é ali onde o meu texto se faz mais híbrido ainda, que é na crônica, em que o real invade. Quando eu me pergunto se ainda posso inventar, no romance eu sei que eu posso. Na crônica eu me pergunto, posso mentir aqui? Ou se mentir, já realizei uma espécie de trapaça em relação ao leitor, que no âmbito do um portal como o UOL está esperando o exercício de uma verdade ou de uma tentativa de verdade. Mas é isso. Nesse outro espaço, nessa outra forma textual, acabam entrando essas outras preocupações, essas outras formas de dilapidação da memória. E acho que a destruição de uma cidade, como a gente vê, destruição e reconstrução imediata, é algo que passa a ser central, né? E que a gente vai vendo também em outras manifestações artísticas, como em Retrato Fantasma, do Kleber Mendonça, né? Você vê exatamente esse movimento, a cidade que vai desaparecendo e perdendo a sua história. E a gente vai olhar as muitas maneiras em que o Brasil carece de memória, né? Em que o Brasil não consegue revisitar o seu passado e criar um pensamento e uma permanência desse pensamento e uma compreensão crítica dos seus processos históricos, né? Eu agora tenho olhado para a cidade porque vivo em Pinheiros e aqui ao meu redor isso é clamoroso, né? Mas é de um clamor que a gente, curiosamente, deixa de enxergar muitas vezes, né? É o normal, a cidade está se construindo. Não, talvez a gente não devesse normalizar tanto assim. Bem, Julian, tem algumas perguntas aqui. Posso, Léo? No chat, aí, bem, eu acho que eu vou fazer uma de cada vez, né, para vocês responderem com calma. O Pode Matheus ser, Miguel. Pedrosa pergunta o seguinte: como crê que a punição da ditadura na Argentina foi certeira ou deixou a desejar, como aqui no Brasil, onde existem pessoas que ainda não encontraram o corpo de seus entes? Ele também perguntou aonde estão as suas crônicas. Eu já falei que estão no UOL, na seção ICOA. Se você quiser também falar sobre isso um pouco mais, fique à vontade. Sim, a, não são processos
perfeitos, né? Evidentemente, nem lá, nem aqui, muito menos aqui. Na Argentina tem um primeiro processo importante, que está retratado naquele filme 1985, imagino todo mundo ter assistido, ou quase todo mundo, e que mostra esse primeiro momento de penalização, e já no final do filme você percebe que não é total, não é absoluta, não se alcança a totalidade de uma justiça, se é que isso existe. Mas, além disso, o processo histórico argentino é também de oscilação, né? Em função do projeto no poder, né? Então, tem a penalização, e aí quando surge, com o Alfonsín no poder, né? Quando o Alfonsín sai, entra Menem, ao entrar o Menem, tem uma espécie de perdão automático, fácil, em relação aos generais punidos naquele processo de 1985, a ponto de acontecer em 1991 ter uma tentativa de golpe militar em Buenos Aires, com tanques tomando Buenos Aires. Algo que aqui no Brasil a gente, se bem entendo, não viu, né? A gente tem ali tanques em 7 de setembro soltando fumaça com o Bolsonaro, mas de uma maneira meio cômica e patética, e etc. A gente não tem propriamente isso, né? Mas ainda assim é um processo de, como eu estou dizendo, de oscilações, né? Absolvição e nova punição, e absolvição e nova punição, que faz com que essas figuras estejam sendo punidas e não, né? Dependendo do momento específico. Quando criança, e narrei isso num conto, fui ao casamento de um primo que se casou com uma, uma filha de um dos líderes da ditadura. Nesse casamento estava presente o Videla, o principal artífice do crime absurdo da ditadura argentina, estava lá presente, livre, tranquilo, né? Então era uma coisa chocante, chocante para os meus pais, etc. Era uma coisa inaceitável. Para mim, como criança, eu só não entendia aquele grau de tensão que tomava conta da família naquele momento, mas fui entender mais tarde. Ao mesmo tempo em que o Videla acaba sendo preso de novo e morrendo preso, né? Segundo dizem, de forma infame, morreu na latrina da prisão, né? Ou seja, algo da justiça se fez. É estranho, porque aí a gente se coloca em posição punitivista, né? E não é exatamente o nosso sentimento maior em outros assuntos tantos, né? Mas aqui entre a soltura de alguém que desempenhou esse papel histórico é difícil uma posição antipunitivista nesse caso, né? Mas enfim, temos esse processo lá. Acho que no Brasil isso tudo é muito, muito mais deficiente, né? Muito mais precário. A gente nunca chegou nem perto nada disso. A gente teve o olhar para o passado de forma cada vez mais conscienciosa, responsável, e os processos importantes de comissão da verdade, mas não teve justiça propriamente, a ponto de você ter tido um presidente como Bolsonaro louvando seguidas vezes um torturador como Brilhante Ustra, né? Então a gente não passou muito mais longe no processo de justiça. As crônicas eu publico todo sábado ali no UOL, elas aparecem na home do UOL, depois também nesse ECOA fica um registro, tudo já publicado antes. Qualquer Julian Fuchs UOL no Google te leva para esse lugar antes de qualquer outra coisa, então não são difíceis de encontrar. E você coloca um pedacinho na página do Insta também, né? Com o link para Isso, pôr a toda cada semana eu vou semana. postando ali, vou postando o que cabe no Insta, entra lá e depois eu chamo para o. Tem uma pergunta da Larissa, que ela diz assim: Boa noite. O que, na sua opinião, difere na escrita, estética e recepção de livros publicados por autores contemporâneos das ditaduras, como, por exemplo, o chileno Bolanho, e os livros atuais sobre a temática? Escrita, estética e recepção, né? É uma pergunta complexíssima. Essa aí vai a tese inteira que eu suponho que muitos de vocês estejam escrevendo. Mas vamos lá, pensar algumas
algumas questões. Acho que algo já apontava, né? Um caráter, em algum aspecto testemunhal, na primeira escrita sobre a ditadura. Depois, em alguma medida, também inventivo, né? Não foi impossível inventar a partir da temática da ditadura. Talvez aí a gente possa encontrar algo do Bolanho, né? O Bolanho é um autor muito inventivo que consegue relacionar uma escrita em alguma medida biográfica com essa outra escrita imaginosa, e diversos outros autores a gente poderia pensar nessa chave. Por exemplo, Mário Benedetti, eu gosto muito do um livro dele que versa sobre a ditadura, o Primavera com Espelho Partido, e que tem ainda algumas liberdades inventivas que os novos autores que escrevem sobre essa questão não se permitem mais, né? Você tem ali uma multiplicidade de narradores, uma criança narrando o seu próprio olhar à ditadura e à incompreensão daquilo, o próprio olhar para a sociedade, vozes variadas, e no meio, entre aquelas vozes, a voz próprio Benedetti, de um Mário, no instante em que é mandado para o exílio, e visitado pelos militares, que percebem que ele não oferece risco nenhum, inclusive dormem na frente dele. O Benedetti fala: bom, se eu sou tão subversivo para vocês me tirarem do país, ao menos permaneçam acordados quando estão me prendendo, né? Então, tem essa passagem ali autoficcional do Benedetti em Primavera com Espelho Partido, já trazendo um pouco desse olhar. É misturado, ainda tem o elemento da ficção, da invenção de outras vozes, já tem o testemunho, já tem uma certa sutileza na maneira de lidar com a ditadura, mas tem um testemunho imediato do acontecimento, né? Ele vai narrar um preso e os pensamentos de um preso político, né? Ele vai se permitir essa ousadia formal, que por alguma razão tantos ficcionistas atuais não se permitem mais. Eu não me permito, eu não consigo fazer essa reconstrução da voz do outro e do pensamento do outro, e viveu algo tão distinto da minha circunstância. É uma limitação minha como escritor, de qualquer maneira, em outras circunstâncias também, mas em relação à ditadura, isso para mim foi muito claro. Em A Resistência, eu me vi muito tomado por pudores em relação a inventar. Não me vi à vontade para inventar nada ali, ou quase nada, né? O exercício da ficção, naquele contexto, é um exercício de deslocamentos, de ênfases, de seleção de acontecimentos, mas não de invenção, de fabulação. A fabulação praticamente desaparece para mim naquele contexto. E eu sinto que isso responde um pouco às formas de escrita contemporâneas, da experiência traumática, dos traumas históricos, das vivências coletivas, né? É um momento em que a gente está se permitindo inventar pouco, né? É claro que tem de tudo. Você vai encontrar muita coisa. Você vai encontrar um Santiago Nazariano narrando o assassinato do Bolsonaro por por um, um adolescente homossexual enviado assassino. Ou seja, a inventividade está dando as caras ali. É uma outra literatura, nada vinculada a esta literatura a que a gente está se referindo aqui, de olhar de uma segunda geração, trauma histórico e a correlação que acontece. Isso tem acontecido muito, né? Esses autores que escrevem livros sobre a ditadura militar, muitas vezes o instante seguinte, a próxima obra versa sobre o presente, sobre questões políticas do presente. Existe esse movimento mesmo. Dá para ver essa lógica, que foi aquela que eu segui também, né? A recepção dos livros é curiosa mesmo. Eu acho que tem uma acolhida entusiasmada desses livros menos incisivos, né? Quase contrariando uma lógica de mercado que seria os livros mais imaginosos, os livros que mais entram, conseguem narrar o cerne da dor, o acontecimento, conseguem descrever o assassinato, o desaparecimento, a tortura.
esses livros mais diretos, eles tiveram menos impacto, ou menos projeção, menos valorização do que os livros mais indiretos posteriores, né? E digo isso pensando o meu entre eles, né? É estranho, justamente, né? Que se leia esses livros mais alusivos, mais sutis, como livros mais impactantes. Então, eu acho que é uma mudança de sensibilidade na recepção, né? Para escrever A Resistência, eu li também um livro que é uma espécie de thriller sobre adoção e sequestro de bebês na Argentina, que se chama A 20 Años Luz. Aqui na minha frente, em algum lugar, estou procurando como chama essa autora. Mas é um thriller. Aqui, ó. Elsa Osório, né? E é um livro típico assim desses livros comerciais e que não teve grande impacto comercial. Narrado da maneira mais convencional, não teve o apelo que tiveram os outros livros. Inventam, não se tornam nem tão anticonvencionais, mas inventam ou criam ou se relacionam com uma nova convenção, essa convenção da escrita de si e da escrita memorialística, né? Tem um pouco da relação com o momento histórico específico também, esse arriscar a forma, trazer também a ditadura, não só como temática, mas também pensar como que a gente coloca na forma, né? O Piglia vai falar que, falando do Rodolfo Walsh, que às vezes um deslocamento para falar de um trauma, para elaborar o trauma através da ficção, fala também de uma escrita mais urgente, porque o momento, né, aquele momento específico, vivendo sobre a ditadura, requer. Esse próprio livro do Benedetti, que ele traz diversas vozes e ele intercala com a própria voz dele, ele também escreve no exílio, né, um finalzinho da ditadura uruguaia, assim, mas no exílio, e no final ele coloca uma série de fragmentos, né, do Santiago voltando para casa, aquela escrita bem fragmentária, que também é bem característico do período, né, que se a gente voltar assim, né, o livro Zero do Inácio de Loyola Brandão, que é uma série de fragmentos com aquela realidade despedaçada, e a gente traz agora para esse momento mais próximo falando dessa experiência, desses romances, principalmente de segunda geração, eles também respondem a um tempo que também eu acho que é tensionar um pouco, como aqueles romances também faziam, essa questão que a gente vinha conversando, né, da realidade com a ficção, né, que tá Claro. muito, a gente pensa muito nisso, assim, eu me interesso muito por essa questão, assim, esses discursos que se sobrepõem ao real, mas que o real também vai ressignificando esses discursos, né, nesse giro, não tem essa ruptura entre um e outro, né? Tem uma ligação que eu acho que permite a gente pensar uma série de coisas, inclusive pensando na segunda geração também, né? Naquela primeira resposta que você deu, Fux, a gente precisa de informações, mas na ausência das informações, né? Tipo, entre essas lacunas a gente consegue colocar, né? Acho que o exercício ficcional ele acaba tensionando ainda mais essa lacuna, mesmo quando ele tenta preencher, né? Não sei. Sim. Acho uma reflexão assim, porque o Benedetti, você falou do Benedetti, eu gosto bastante dele. A gente fez um clube também com ele, né, estudando o livro do Benedetti. E é incrível mesmo esse Primavera no Espelho Partido, assim. Eu acho, enquanto você falava, me ocorre o tensionamento formal do romance que acontece em Sebald, né? Em Austerlitz, particularmente. Em que você vê isso também, né? Uma decisão de narrar o trauma histórico do Holocausto, mas de uma maneira bem indireta, né? Nunca chegando ao campo de concentração como chega o romance convencional do Holocausto, se mantendo à parte, né? Narrando daquela forma dele em que surge a voz e esse disse Austerlitz que se torna estribilho. Austerlitz toma a voz, mas primeiro para falar de muitas outras coisas sobre a arquitetura europeia, só para então lá pela página 100 começar a recapitular a sua própria história e o seu próprio trauma e a condição de exilado, de filho de vítimas do Holocausto, adotado por uma família de maneira, em alguma medida, forçosa, e etc. Né? Essas vítimas mais ocultas, mais indiretas do trauma histórico. Eu acho que ali tem uma marca enfim, ele não precisa ser necessariamente o primeiro, mas ele é uma grande influência para uma série de autores contemporâneos, inclusive Chico Buarque, né? Escreve O Irmão Alemão depois de ter lido Sebald. Então você tem isso acontecendo, não por influência dele necessariamente, mas por concomitância, em muitos autores, né? A decisão de narrar mais indiretamente, de não tocar
a, o, a dor de uma forma muito, não se deixar ofuscar pela dor e pela violência, sim ficar nos arredores, numa reflexão que vai buscar de maneira mais sutil as interrogações e as indagações que esses casos vários suscitam, né? Eu acho que enfim, essa forma é o que tem me interessado, é o que me mobiliza mais, mas é óbvio que tem muitas maneiras de escrever sobre a ditadura, e agora me ocorreu, por exemplo, o Martin Cohen, como também um pouco ficcionalmente, um pouco realisticamente, ou a partir de um real, vai escrever Duas Vezes Junho, parte de uma interrogação, né? Uma interrogação supostamente encontrada, fato, num bilhete da ditadura argentina, de a partir de quantos anos é possível torturar uma criança, né? E o romance todo acaba girando em torno dessa interrogação, né? De uma forma entre ficcional e fundada no real e calcada no real. Parece isso, essas muitas maneiras dessa interrelação real-ficcional fazem, provocam uma multiplicação do nosso pensamento sobre a questão toda. Julian, você tem um texto que eu queria mencionar, né, que chama Era da Pós-Ficção, Notas sobre a Insuficiência da Fabulação no Romance Contemporâneo, no qual você faz uma menção justamente ao Zepa Diócrisi para mapear uma tendência contemporânea de transformação do romance, na qual a invenção passa a ser, digamos, substituída por uma outra atitude, né? Uma atitude de cercar o passado, e tal, que eu acho que é interessante. Mas eu vou deixar o Ivan falar, porque o Ivan tinha uma pergunta para te fazer. Ivan, fica à vontade. Vocês estão me ouvindo? Vamos. Então, pensando nessa questão da memória, né? Tanto individual quanto coletiva, você acha que falta uma elaboração do que foi a ditadura no Brasil? E pensando no seu caso, né? Por exemplo, o livro, eu acredito que é uma espécie de elaboração também sua, né? Como você lidou com os arquivos da ditadura, além dos relatos familiares que você falou que você também teve, né? É, acho que falta, e que talvez sempre vai faltar, memória da ditadura. Acho que o Brasil até que justamente reforçou, cresceu muito, fez algo de muito importante nestes últimos anos, 10 anos talvez, na reflexão sobre esse passado, mas é um passado que precisa se refletir continuamente, né? A gente não chega à conclusão desse processo. Pronto, agora terminamos de entender o que foi a ditadura, né? Não se dá assim, acho que nem o exercício historiográfico encontraria esse papel, porque cada novo presente vai reivindicar um olhar passado. À medida que se transforma a nossa sociedade, a gente precisa olhar de novo. Só que mais importante que isso, eu acho que neste exato momento, a percepção de outros passados autoritários e outros traumas históricos e outros silenciamentos que a gente vinha deixando passar, que o país começa a olhar com mais cuidado neste momento, né? Então, depois de um olhar cuidadoso para a ditadura, tem havido aquilo que deveria ter antecedido em muito tempo, mas que talvez não antecedeu, que é um olhar cuidadoso para a escravidão, para aquilo a que foi submetido o povo negro na história ao longo secular do país, né? Então, tem uma revisão histórica mais ampla a ser feita, né? Que vai além. O mesmo processo de Comissão da Verdade, tratado em relação à ditadura militar, poderia ser utilizado para pensar outros fenômenos, né? E acho que faz que uma semana ou algo assim, o Banco do Brasil fez a seu meia-culpa, ter financiado historicamente a escravidão, o tráfico negreiro, ou algo assim. Agora estou falando com alguma imprecisão, mas este fenômeno está acontecendo já. Existe um exercício de memória a ser feito, obviamente não se restringe a esses 20 anos de ditadura, que antecede, sucede e tal. Uma das coisas mais interessantes, eu acho, numa cultura argentina sobre ditadura é a percepção também de que eles não tratam só daqueles 7 anos de ditadura militar, né? O que vem
antes disso também aparece em filmes como O Segredo de Seus Olhos. O que vem depois também aparece em uma série de filmes, uma série de ficções, mostrando a continuidade, a permanência. E no Brasil também tem isso. Eu estava falando antes ah, dos, de um processo anterior à ditadura que precisa e que merece memória. Também tem um processo posterior, o estabelecimento de polícia militar, a polícia militar e a sua letalidade absurda nestas últimas 3, 4 décadas, crescente, inclusive, né? Durante muito tempo, rampante. Então, você tem esses fenômenos que requerem, de fato, o nosso olhar como sociedade e como cultura, né? Então, a literatura também tem o seu aporte a fazer nesses vários processos, né? Em alguma medida, o tripé da ditadura militar, tortura, desaparecimento, ou seja, morte oficial, né? Morte estatal, morte por força do Estado, e censura, tudo isso se preservou na nossa sociedade, né? Ganhou outras formas. E a gente viu em tempos recentes recrudescendo enormemente, né? Como se fez letal o exercício do poder nos últimos anos, como a censura ganhou outros matizes, né? De perseguição, de patrulhamento, por assim dizer, ou de ataque a jornalistas. Inclusive, eu cheguei a ser vítima disso. E, e a tortura que continua, inclusive, defendida por uma enorme parcela da população como ação legítima do Estado. Enfim, me desviei de novo, né? Essa pergunta ia em outras direções, perdão. Julian, vou te fazer uma pergunta, então, acerca da questão da pós-ficção, né? Porque naquele texto que saiu justamente numa coletânea organizada pelo Christian Dunker sobre pós-verdade, né? Você colocava justamente essa questão, digamos, de uma espécie de guinada ética, você não fala isso, mas quem fala isso é o Felipe Charbel, que parece que vocês concordam no diagnóstico de uma espécie de narrar se tornou difícil, né? Narrar, e sobretudo narrar esses traumas históricos, mas narrar em geral, né? E aí você fala que a narração passa a se abrir para outros procedimentos. O narrador ensaia, o narrador pergunta, né? E aí me parece que essa questão, digamos, que você está chamando de pós-ficção nesse texto, já aparecia no Procura do Romance. Mas eu acho interessante como você une essas duas preocupações suas, que me parece, talvez, né? Aí você me fala se são preocupações suas mesmo. Uma preocupação teórica das políticas da escrita, no sentido do que a escrita pode fazer politicamente dentro de si. E aí, é claro, o narrador destituindo sua própria autoridade, tudo isso que parece te interessar muito no seu trabalho. E quando você fala do Coetzee, por exemplo, é evidente que você está falando justamente de uma crítica interna dentro do texto à posição de autoridade do sujeito moderno, do autor, né? E você me parece tentar aproximar essa política da escrita de uma escrita política, justamente, que é aquilo que eu mencionava naquela pergunta sobre a ocupação, né? É como você vê essa espécie de concomitância, encontro entre um problema a priori da teoria da literatura e um problema, digamos, da política, né? Como aquilo que o Léo falava, da literatura que produz a realidade. É, interessantíssimo isso. Acho que você está falando, está conciliando coisas na minha escrita que nem sempre eu julgo conciliáveis ou sinto conciliáveis, e seria um desejo enorme que se conciliassem de fato. Então, agradeço por essa formulação, que em alguma medida me salva de uma oscilação. Eu sinto uma oscilação minha e como uma oscilação coletiva, né? Mais do que minha, de muitos autores. Essas inflexões, essa atenção primeiro às políticas internas da própria literatura, a uma política literária, e depois uma literatura atenta, dedicada às questões políticas, né? Eu me sinto constantemente oscilando entre um polo e outro, né? Pendulando entre um polo e outro. Não imaginava que necessariamente elas se encontrassem, né? Eu ainda coloco, é claro, eu não produzo livros com um narrador confortável e capaz de contar, né? Capaz de produzir
uma trama e uma história completa, né? De fato, esse narrador permanece em crise. Mas minha atenção, quando eu estou escrevendo a resistência ou, sobretudo, a ocupação, minha atenção realmente oscilou numa direção ou outra, né? Ainda não me sinto à vontade porque nunca me senti, nunca sinto que acho que nunca me sentirei à vontade. Participo dessa outra lógica que, na minha leitura teórica, remonta àquilo que a Nathalie Sarraute explorou muito bem, que é a ideia de era da suspeita, né? Um momento em que autores começam a desconfiar da possibilidade de se projetar em personagens, simultaneamente à desconfiança dos leitores em se encontrar naquela figura também do protagonista. Então você tem um estremecimento da relação autor-leitor, do desaparecimento de um conforto, de um lugar confortável que era o personagem. Ninguém mais consegue fazer essa aproximação. Esse ninguém mais é um exagero, é uma extrapolação, porque um monte de escritores continua produzindo calmamente, tranquilamente a sua literatura ficcional, seus romances convencionais e etc. Mas eu percebo uma inquietude massiva, uma série de outros escritores, aqueles que, a meu ver, vão se tornando os mais interessantes, né? Ou os que a mim interessam. Porque eu também sou um desses leitores desconfiados, né? Não gosto de cair num romance convencional como esse que mencionei há 20 anos luz, né? Não funciona para mim. Não é um lugar de crença, de entrega. Então preciso dessa outra coisa. E essa outra coisa que ganha muitas formas faz esses tensionamentos que você está colocando, né? A literatura problematizando-se constantemente e depois ela própria servindo para problematizar outros fenômenos, outros fatores mais sociais, mais políticos. E me vi, é isso, como eu dizia, pendulando de um lado a outro, a ponto de, em ocupação, ter chegado a um lado mais extremo, ao qual eu não quero permanecer aferrado. Eu quis me afastar de novo, sobretudo ao perceber a gravidade do fenômeno Bolsonaro e a gravidade num outro sentido, né, de gravitação mesmo, né? Quando a gente sentia a atração desse tema, se tornou um tema absoluto no país, de uma atenção total ao presente e a esse específico campo da realidade, do qual a gente não soube se desapegar durante muitos anos, refém das notícias, refém de cada mínimo acontecimento ligado a esse exercício do poder. Em algum momento eu percebi a literatura precisa tomar outro rumo. A gente precisa se afastar disso. Ela não pode ser mais um discurso refém da política imediata, simplista. Então, justamente me fiz cronista e ali fui tomando não só alguns rumos bem políticos, mas também em alguns momentos outros voos líricos de outra ordem, de outra natureza que me pareciam fundamentais naquele momento e ainda hoje. Eu acho que a forma ela acaba tensionando mais do que a própria temática em si, né, Fux? Pelo que você está dizendo, assim. Acho que assim depende do olhar, né? Depende Sim, do que sim. se espera, do que cada um espera da literatura. Nestes nossos âmbitos, né? No âmbito acadêmico, em quem tem sobretudo esse olhar atento à história da literatura, que não se incomoda com um processo formal, né? Uma história formal das obras, não está neste lugar em que, de modo geral, estamos, se incomoda um pouco com um retorno convencional, né? Um retorno à ordem que acontece em boa parte do romance contemporâneo, né? Mas isso não significa que os leitores, de modo geral, estejam sentindo dessa maneira. Tem romances convencionais tratando de assuntos candentes, fundamentais, que estão sendo muito bem acolhidos, né? Vocês devem entender a que eu me refiro. Então você tem esse movimento também. Só que é isso. Acho que não sei como a gente está próximo desta outra forma de pensamento, desta outra lógica. Mas seria estranho dar um passo atrás e convencionalmente comunicar algo. Eu concordo, sim. O tensionamento se dá mais na forma do que no conteúdo.
Julian, tem uma última pergunta aqui do Ivan, que acho que é um complemento daquela pergunta que ele havia feito, que é, se puderem, queria que ele falasse um pouco sobre a relação dele com os arquivos da ditadura e a escrita dos Ah, é. livros. A literatura, quando retorna aos arquivos, consegue de alguma forma recuperar e reescrever histórias? Então, a minha relação com arquivos não é uma relação formal, né? O que eu me valho de outros arquivos que são mais maleáveis, mais lábeis, mais incertos, que de modo geral, no caso da resistência, era uma espécie de arquivo oral, né? Eu fazia processos de entrevista dos meus pais, eu tenho a minha própria lembrança dos acontecimentos do passado, mas ela é falha e ela é parcial, então eu entrevistava meus pais e às vezes outras pessoas ligadas àqueles que tiveram vivências parecidas, escrevia a partir daquelas entrevistas, submetia a eles uma leitura. A leitura era crítica porque era o exercício de ficção, né, de uma ficção, ou seja, as coisas se alteravam, elas se distorciam na página, e mesmo que não fosse, se distorceriam de qualquer maneira, né, nos seus sentidos. Eu entrevistava os dois conjuntamente e o que me interessava mais naquele diálogo era a divergência, né? Era o lugar onde eles próprios não conseguiam chegar a uma certeza sobre o passado, né? Onde a memória falhava tanto que eles dois, tendo vivido simultaneamente o mesmo acontecimento, não conseguiam coincidir numa interpretação. Isso me interessava muito e eu levava muito isso para o livro. Quando apareciam ali as, as ressalvas, as contrariedades, etc., eu não fazia o exercício de correção do livro, porque não me interessou nunca a biografia autorizada da família, né? Eu incorporava de novo a crítica, então o livro vai fazendo esse movimento, né? E no final, explicitamente, se incorpora a crítica do livro por parte dos pais, dos entrevistados, né? Mas é isso. Isso tomado ao exercício do arquivo literário. Me interessava o arquivo literário. Eu lia exatamente esses autores que eu vinha mencionando, eu lia enquanto escrevia a Resistência e lia para escrever. Lia o Benedetti, lia mesmo a literatura ruim de Miles Osório, lia esses vários autores outros que a gente já mencionou dessa escrita de segunda geração, lia Sebald, lia essas tantas outras obras que se tornam uma espécie de arquivo do trauma histórico e da reflexão histórica de cada país. E não deixava de visitar museus, né, Museu da Memória. Isso fui fazendo ao longo da vida por interesse próprio, visitar a sede da ESMA, onde a principal passo de tortura, prisão e morte das vítimas da ditadura argentina, etc. Fazia constantemente esse exercício. Mas, assim, a biblioteca e o documento histórico, particularmente o documento histórico, nunca me interessou. Mesmo livros de história da ditadura, eu li muito pouco. Não era algo que me mobilizasse muito. Então, é essa outra lógica, né? Que se repetiu bastante na escrita da ocupação, que é a partir da entrevista e a partir do diálogo e a partir da voz dos outros e não tanto do documento. Bem, Léo, posso encaminhar para o final, fazer uma última perguntinha para o Julian? Claro, pode sim. Bem, antes de agradecer a você pela presença e tal, né, eu queria fazer uma pergunta que se relaciona com o seu trabalho atual de cronista e que você tocou nela brevemente agora. Porque na sua crônica de julho desse ano, chamada Por uma Vida e uma Literatura Livres, Desabitadas pelo Poder, você parece propor uma guinada da ficção ou da escrita, né, para fora ou longe da política. Mas me parece que é interessante talvez fazer essa diferença entre poder e política, né? E aí, talvez você pudesse elaborar um pouco mais essa sua tentativa de mais uma reviravolta, digamos, no seu trabalho como escritor, né? De aproximar-se da política para depois, talvez, se distanciar um pouco da sua face institucional. Historicamente, eu sou essa figura vacilante mesmo.
E por isso que eu achei interessante a sua forma de conciliar os dois olhares numa só produção literária. Mas eu fui, por exemplo, fator anedótico, mas enfim, quando entrei na faculdade para estudar jornalismo e letras. Ia ser escritor e jornalista. Como jornalista, meu olhar não era para jornalismo cultural, nada, era jornalismo de política mesmo. Era uma ideia de incidir na sociedade, de atuar através da escrita, paralelamente estudar literatura, fazer essa outra coisa, né? E fui oscilando na minha ênfase numa e noutra proposta. Então, larguei letras quando me entusiasmei mais com jornalismo. Depois, praticamente larguei o jornalismo e dei uma guinada interna do próprio jornalismo para que fosse, para se tornasse um curso de literatura. Fui fazendo todas as minhas optativas em literatura. Ou seja, faço essa oscilação constante. Me vejo tendente a esse movimento constante. Só que há também as oscilações do próprio país, e é isso que eu dizia, né? Já desde a eleição do Bolsonaro, podia ser só aquilo. E eu comecei a rejeitar justamente esse movimento que é coletivo, de uma série de escritores que ocupam a mídia, têm espaço e que poderiam produzir um pensamento de literatura, de arte, e que, durante anos, escreveram só sobre política. Então, não, diferiam muito pouco dos articulistas de política. Faziam isso de forma diletante. Então, não fazia sentido, não valia a pena. Acabei escrevendo recentemente textos sobre a morte da crônica, justamente nessa lógica, né? A gente está refém da notícia, refém da ideia, refém da polêmica e muito pouco apto a uma outra construção mais própria à literatura, mais própria à linguagem, como disse antes, ao lirismo. E aí tem essas oscilações outras. Além do momento Bolsonaro, vem o momento Lula. E ali, esse texto que você está evocando, ele é resposta a um convite concreto, né? Me chamaram para ir num almoço, encontro entre o Alberto Fernandes e o Lula em Brasília. Eu aceitei, porque eu falei, ué, por que eu não iria numa coisa dessas? Mas chegando ali, estava completamente perdido. Não tinha nenhuma razão para um escritor estar lá. Eu percebi de imediato, nada sairia dali. Ali não é o lugar da literatura. E aquelas pessoas têm pouco a dizer um escritor, né? Está enganado. Perfeitamente. Se eu fosse outro escritor, talvez eu encontrasse literatura ali. Mas o escritor que eu sou não encontrava. De fato, não me interessava ser um escritor ligado ao poder, né? Respeito o Lula, admiro o Lula, já encontrei algumas vezes e tenho uma espécie de interlocução boa com ele, mas não me interessa mais proximidade, né? Não faz sentido o escritor ter mais proximidade com ele ou com o poder, né? Então, de fato, não vou desertar a política, um pensamento político. Isso me habita, isso é parte do meu olhar para o mundo, e eu posso estar cansado disso, mas aí ganha um Milei na Argentina e eu me sinto também tentando escrever de uma forma própria a um escritor, mas escrever sobre esse acontecimento, também não ignorar um acontecimento como esse. Ou seja, isso vai continuar me habitando, mas a literatura não precisa se tornar refém de novo, nem refém do horror, nem refém de uma tentativa de exercício efetivo cotidiano do poder. Não cabe não cabe a nós, né? Esse exercício tem que ser feito por outros. Queira participar, que participe, mas a literatura propriamente não é um movimento consentido, né? Então, foi o que eu senti, foi o que eu escrevi ali. Foi um texto meio de exceção, não é algo que eu fale sempre isso, né? Mas foi o mais sincero que eu pude dizer depois de presenciar isso. Legal, muito obrigado, Julian, pela presença, foi ótimo, adorei, suas respostas foram perfeitas. Obrigado, Ivan, obrigado, pessoal que apareceu aqui para fazer perguntas. Obrigado, Léo, também, né, por ceder o espaço, por sempre fazer essa coordenação do grupo, que é essencial para que continue esse movimento, que a gente tem esse espaço justamente. A gente, semestre passado, chamamos justamente o Rubens Paiva, né, porque discutimos o Ainda Estou Aqui dele.
no grupo de estudos. E foi também super legal e tem sido um espaço muito, 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 muito interessante. Então, agradeço também a oportunidade. Obrigado, Julian. Léo, pode fazer o encerramento oficial. Julian, agradeço também a presença, sempre muito gentil desde o começo, como eu, né, fiz a abertura, ressaltando isso. Agradeço a todos que estão presentes, o Gabriel pela mediação. Falar também, a gente publicou recentemente um livro sobre uma coletânea de artigos, né, a literatura, a captura do real, os intraduzíveis na literatura latino-americana sobre ditaduras, e tem dois artigos que falam sobre a resistência. Um é do Gabriel, que está aqui, e outro da Priscila, que é a doutoranda do programa. Ô, Roniel, eu vou mandar uma cópia para você em PDF, Eu quero, por tá? favor, me manda. Aí tem artigo da Regina Dal Castani, tem artigo da Nora Strilijevic também. Então tem uns artigos muito bons, assim. Acho que é um livro bem interessante. Eu convido a todos, né? Pelo nosso Instagram tem um link para baixar, quem quiser. E a gente também vai fazer um lançamento presencial, tem cópia física. E, enfim, agradecer a todos, muito obrigado. E até a próxima, gente. Até Eu mais. agradeço também a vocês, Léo e Gabriel, particularmente, mas a todos. Espero não ter cometido muitas impropriedades, né? A gente está falando aqui como escritor amador para especialistas estudiosos, mas espero ter sobrevivido a esses discursos todos. E boa noite para vocês. Obrigado, mulher. Até mais, gente. Tchau, gente. Boa Ah. noite.